Se não jogarem pro Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Vai continuar se fuder. Se no Brasil hoje tem jogadores que estão jogando melhores do que lá fora. Mas é inadmissível, depois de uma derrota como aqui, acaba uma Copa América, os caras já apostam. O que falta para a safra de hoje conseguir repetir o sucesso dos ataques antigos da seleção brasileira? Fazer gol, pô. Os caras não fazem gol. Eu acho que sim, o futebol brasileiro é maravilhoso. É que a gente é muito exigente. A gente quer sempre que o time ganhe, dê goleada. Se você olhar a qualidade do nosso time, ele não fica a dever nada a nenhuma equipe do futebol mundial. Aquele jogo contra a Itália também foi um jogo que ali ia decidir o campeonato, né? Acho que tudo que a gente fez aí, a dedicação, a gente treinou muito. Era um grupo muito focado, muito unido. Eu acho que tanto fisicamente como psicologicamente, era um grupo muito forte. A gente já tinha vivido momentos difíceis na seleção, principalmente em 90, que todos falavam que a era Dunga tinha acabado, né? Eu fazia parte dessa era Dunga, né? Mas eu acho que a era Dunga foi uma era vencedora. Você pode ver, ficamos 12 anos aí, 94, campeão. 98, poderíamos ter ganho. O problema do Ronaldo realmente prejudicou, não teve jeito, né? A dificuldade maior foi quando o Ronaldo passou mal, porque eu posso jogar 10 partidas contra aquele time da França e eu com o meu time. Eu ganhava 10 e perco aquele jogo que a gente perdeu. Porque meu time era muito, muito superior ao da França. Não desmerecendo o título da França, que tem grandes jogadores, mas naquele momento ali a gente não estava preparado, não estava focado como tem que ser, né? Para você disputar uma final de Copa do Mundo pela segunda vez, você tinha que estar focado. Naquela época você era o principal jogador da seleção brasileira, hoje a gente tem o Neymar, que é bem machucado, é bem verdade, está machucado. Você acha que hoje o Neymar é preciso que a seleção jogue para ele em dado momento, se a gente quiser ser campeão mundial de novo? Cara, a história do futebol, das seleções campeãs, ela tá aí. 70 foi o Pelé, em 94 foi o Romário, 2002 foi o Ronaldo. E se não jogarem pro Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Assim, simples assim. Já disputou 2 ou 3 Copas e não jogaram para ele. Enquanto não jogar para ele, enquanto não entenderem que ele que é o cara da diferença, vai continuar se fudendo. A seleção brasileira hoje em dia? Eu acho que o comprometimento, o orgulho, o prazer de vestir a camisa do Brasil tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Não que os jogadores atuais não tenham, né? Mas eu, quando eu entrava para jogar pela seleção, cara, aquela camisa ali era como se fosse minha segunda pele, cara. Pra você ter uma ideia. Eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo meu país e só estar disputando uma Copa do Mundo, para mim, já era o máximo. O que eu podia fazer, o que eu pudesse fazer para que o Brasil conquistasse, eu faria. Porque a gente tem que pensar sempre no grupo, né? Porque ninguém ganha nada sozinho. Eu falo sempre isso. Ninguém ganha nada. O pessoal fala muito do Bebeto do Romário. A gente fazia os gols, né? Mas se não tivesse esse pessoal todo, cara, lá atrás, já começar pelo goleiro Tafarel e o pessoal do banco, eu cito todo mundo, porque todos foram muito importantes para que a gente conquistasse esse título tão sonhado por todos nós, né, cara? Que era Bebeto. Que amem a nação e de pessoas que amem a camisa da seleção brasileira e que vistam com prazer. Eu sei que tem muita gente que ama, mas é inadmissível depois de uma derrota como aquela. Eu lembro que a minha derrota lá, muitos de nós não saímos de casa, ficamos mais de um mês dentro da nossa casa com vergonha de ter perdido uma Copa do Mundo. Acaba uma Copa América, os caras já postam, que eu já tinha falado isso lá em 2014. Os caras postam foto em Ibiza, foto aqui, foto ali, como se nada tivesse acontecido. Se você não sente a dor da derrota, você não tem condições de se alegrar com a sua vitória. Então eu quero deixar... passar por Ricardo Rocha agora. São 30 anos, né? Assim, um título inesquecível. Uma geração que sofreu bastante antes desse título. A geração que passou por muita dificuldade, principalmente 4 anos antes de 94, na Copa de 90, a gente sofreu na pele e a gente tinha consciência de que perder realmente era ruim. E assim,
depois de 30 anos, que a gente está comemorando todo aquele sacrifício que foi feito naquela época, em 94, pra gente chegar onde a gente chegou. Assim, a gente tem que comemorar mesmo. Resenha sempre fez parte desse grupo, dessa geração. E assim, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande poder estar aqui hoje, depois de 30 anos, com mais de 70% dos jogadores estão aqui. Os jogadores que jogam até em clubes menores da Europa. Cara, eu sou a favor do treinador, independente de onde seja, de dar oportunidade àqueles que são os melhores. Se no Brasil hoje tem jogadores que estão jogando melhores do que lá fora, vou colocar esses jogadores aqui. Mas assim, é foda a gente, 220 milhões de brasileiros, todo mundo quer opinar um pouquinho, até quem não conhece porra nenhuma. O futebol sempre foi assim, principalmente em relação à seleção. Eu, como não poderia ser diferente, eu continuo aí confiando no Dorival, espero que ele escolha, vamos dizer assim, faça uma melhor escolha nas próximas convocações. E por que não dar, assim, um pouco mais de oportunidade a alguns jogadores que têm jogado, que jogam aqui no Brasil. A coisa que eu digo a eles é o seguinte: cresçam vocês dentro de campo com a derrota, como foi a gente. Esqueçam família, todo mundo tem família e gosta. Eu faria tudo de novo para ser campeão do mundo. 60 dias sem ver a família, 50 dias sem ver a família. Se unam, se fortaleçam. Principalmente quem tem Copa do Mundo. Tem jogadores que podem, como Neymar, quarta Copa do Mundo, pode ir. Eu confio no Neymar, nos jogadores. Agora, ninguém vai tirar a condição do Brasil campeão se não for vocês. De dizer, eu posso, eu quero. A gente pensava, como falava o Zagallo, jogo a jogo. Passamos do sexto, 6 jogos, 5 jogos, Zagallo ia contando, até chegar à grande final. Então pensem jogo a jogo, esqueçam. Vocês foram massacrados, a gente foi o triplo. O Zinho deu uma entrevista e falou, eles caras estão massacrados? Eles não viram a gente, porque só Deus sabe o que a gente sofreu, principalmente o grupo de 90. Então a única coisa que eu acredito em vocês, acredito na seleção brasileira e também dentro da CBF, tudo tem que ser uma organização geral, para que a coisa caminhe bem para esses jogadores. A gente precisa dar apoio a eles. Para quem não sabe, eu e esse cara aqui, a gente teve um atrito na época da eleição, tem um mês de um ano e meio, política, essa porra dessa política. Mas eu quero aqui dizer que, porra, um dia eu te dei um passe, você foi lá e fez o gol. Eu vou falar com você, eu te amo. Assim, é gosto de cada um. Então, para muitos tiveram outra dupla melhores. Eu posso afirmar que foi a maior dupla de todos os tempos do futebol mundial. Eu falo por mim. Desculpa a expressão, foda-se aqueles que não acham. Todo respeito, cada um fica com o seu pensamento. E assim, eu tenho certeza que essa dupla não marcou só uma geração, mas marcou o futebol em todos os tempos. Então assim, a gente sempre foi junto, a gente passou por umas turbulências aí, na época da campanha, um ano e meio, mas essas coisas já passaram. Com certeza o maior parceiro que eu tive na minha vida, o Bebeto, e o carinho, o respeito e os sentimentos bons sempre vão permanecer.